Existe um medo moderno que quase ninguém admite. O medo de ser esquecido. Não esquecido depois da morte, mas esquecido agora, enquanto ainda estamos vivos. Ignorado, não notado, não lembrado, não visto. Talvez você conheça essa sensação. Quando parece que o mundo continua e você não deixa marca. Como se sua presença passasse silenciosamente demais. Hoje eu quero te mostrar por que esse medo existe, por que ele ficou mais forte na nossa época. E no final, eu quero te deixar com uma forma diferente de entender a sua própria existência. Uma forma que pode aliviar esse medo silencioso de desaparecer. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se ninguém estivesse olhando, você ainda sentiria que existe? Do mesmo jeito? Parece estranho, mas essa pergunta revela algo profundo. Porque uma parte de nós aprendeu que existir é ser percebido. Durante quase toda a história humana, existir significava estar diante de alguém. Ser visto pelo grupo, pela família, pela comunidade. Se algumas pessoas sabiam quem você era, isso bastava. A confirmação da existência vinha do olhar próximo, do reconhecimento direto. Mas o mundo mudou. Hoje, grande parte da presença humana acontece em ambientes digitais. Perfis, fotos, histórias, postagens. E sem perceber, nós começamos a associar visibilidade com existência. Ser visto passou a parecer uma prova de que estamos aqui. Existe um momento muito comum. Você posta algo e continua o dia, mas parte de você fica esperando, talvez de forma quase invisível, esperando que alguém veja, que alguém reaja, que alguém confirme: eu te vi. Quando a reação vem, algo dentro relaxa. Há uma pequena sensação de validação, de presença, de confirmação. Mas quando quase ninguém reage, existe outra sensação, mais silenciosa, mais difícil de nomear. Como se a própria presença ficasse um pouco mais leve, menos percebida. Como se você tivesse falado em uma sala vazia. Isso não é vaidade, isso é humano. Porque o cérebro humano foi moldado em grupos, por centenas de milhares de anos. Ser visto pelo grupo significava segurança. Ser notado significava pertencimento. Ser lembrado significava continuidade. Ser ignorado significava risco, exclusão, desaparecimento social. O problema é que o ambiente mudou, mas o cérebro continua o mesmo. Hoje não somos vistos por dezenas, somos vistos por centenas, ou milhares, ou por ninguém. E então a mente compara. Outros são vistos, outros aparecem, outros recebem sinais de presença. E quando isso não acontece conosco, o cérebro interpreta: menos visto, menos existente. É aqui que nasce o medo moderno de ser esquecido. Não deixar rastro, não deixar marca, não deixar registro. Porque registros hoje parecem equivaler à existência. Mas existe algo importante. Humanos sempre quiseram ser lembrados, muito antes das redes. Nomes em pedra, histórias transmitidas, linhagens, construções, arte. Ser lembrado sempre foi uma forma de continuar existindo, um pouco além. A diferença é outra. Antes bastava ser lembrado por alguns. Hoje sentimos que precisamos ser vistos por muitos. E quando isso não acontece, a mente pergunta: eu importo? Eu deixo marca? Eu existo para alguém? Talvez você nunca tenha pensado nisso com essas palavras, mas o sentimento é familiar. O medo de desaparecer, não da vida, mas da percepção. É por isso que a ausência de reação, às vezes, pesa mais do que imaginamos. Não é um número, é o significado, é o eco, ou a falta dele. Mas agora chegamos na parte mais importante,
a parte que pode mudar a forma como você entende esse medo. Existe uma confusão silenciosa. Nós aprendemos, sem perceber, que existir é ser percebido. Mas isso nunca foi verdade. Pense em algo simples. Um pensamento seu que ninguém conhece. Ele existiu. Um sentimento silencioso que nunca foi dito. Ele existiu. Um momento vivido sozinho. Ele existiu. A maior parte da vida humana sempre aconteceu sem plateia, mesmo antes das telas. A maioria dos momentos nunca foi observada, e ainda assim sempre foram reais. O problema moderno não é o desejo de ser visto. Isso é humano. O problema é começar a sentir que só existimos quando somos vistos. Isso cria uma dependência. A existência emocional passa a depender do olhar externo. E então surge a ansiedade de presença. Se ninguém reage, eu menos existo. Se ninguém vê, eu desapareço. Mas aqui está a mudança, que eu prometi no início. Existir nunca foi um fenômeno externo. Existir é um fenômeno interno. A sua experiência acontece independente de testemunha. A sua consciência não precisa de plateia. Sua vida não precisa de registro. Sua presença não depende de percepção externa. Isso não significa que ser visto não importa. Importa. Humanos precisam de reconhecimento. Mas reconhecimento não cria a existência. Ele apenas a confirma. E confirmação não é a mesma coisa que criação. Você não começa a existir quando alguém vê. Você já está existindo. O olhar do outro não cria você, apenas percebe. E perceber não é a origem, é apenas o reflexo. Isso muda algo profundo, porque significa que você nunca esteve dependente de ser visto para existir. O medo de ser esquecido é compreensível, mas ele nasce de uma ilusão sutil, a ilusão de que existência precisa de observação. Mas não precisa. Há bilhões de momentos humanos que nunca foram vistos, e ainda assim foram vidas completas. Talvez existir não seja aparecer. Talvez existir seja simplesmente estar, sentir, perceber, viver, mesmo sem testemunha. E talvez, em um mundo que olha o tempo todo, aprender que sua existência não depende disso seja uma das formas mais silenciosas de liberdade. Se você chegou até aqui, talvez uma parte de você também carregue o medo de desaparecer. Mas você não desaparece quando não é visto. Você apenas continua existindo, como sempre existiu, por dentro.